Boa noite a todos, irmãos, sejamos todos bem-vindos a essa casa de reflexões, de estudos, à luz do conhecimento espírita. Que possamos ter aqui momentos de paz, de harmonia, e que nós possamos, quando daqui sairmos e de regresso aos nossos lares, retornarmos levando energias benéficas, salutares. Então, para a gente iniciar as atividades da noite de hoje, eu vou ler uma pequena mensagem do Espírito Emmanuel, que tem como título Aguarda o Tempo. E ele vai nos dizer assim: aconteceu talvez o que não esperavas, o lado contra te ironiza, o sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Convido então todos os irmãos para que nesse instante possamos acerenar a nossa mente, o nosso coração e busquemos a figura do Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas. O Mestre que esteve aqui no mundo, trazendo-nos a lei divina, materializada nas ações, na palavra, no sentimento. Nos encontramos nesta seara, Senhor, buscando refletir em torno dos Teus ensinamentos, para que esses valores, esses conhecimentos, fortaleçam os nossos passos, equilibrem o nosso coração e a nossa mente. Permita que os espíritos amigos possam chegar a cada um de nós, trazendo-nos todas as energias necessárias para o fortalecimento do nosso corpo e do nosso espírito. Ampara-nos para que possamos estar atentos e compreendamos a mensagem que esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, tão úteis, tão necessários, possam calar em nosso íntimo, no nosso coração. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, o tema da noite de hoje é uma pergunta provocativa. Já domou a sua ansiedade hoje? E é claro que é uma pergunta desnecessária, porque nenhum de nós aqui somos ansiosos. Só as pessoas que não vieram até esta casa espírita, né? Mas, de qualquer forma, vamos refletir sobre esta temática tão presente, né, no nosso cotidiano. E esses dias eu estava vendo uma reportagem e ela afirmava, a Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais de 18 milhões de pessoas sofrem da ansiedade. E aí coloca então o nosso país no topo do ranking mundial. E aí é interessante a gente trabalhar inicialmente alguns aspectos de en passant, na superfície, porque o objetivo aqui não é trazer aspectos científicos do tema, e sim o conteúdo espiritual, o conteúdo espírita, mas para a gente entender que a ciência está se debruçando sobre este tema, buscando nos auxiliar para que a gente consiga
domesticar dentro de nós esse sentimento da ansiedade. Então, na definição da ciência, a ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, persistente, e que vai gerando o medo de uma forma bastante presente, gerando reflexos físicos, mudança na frequência cardíaca, a respiração rápida, suor, sensação de cansaço. E aí é uma coisa interessante da gente pensar, na primeira questão, todos somos ansiosos, porque todos estamos sujeitos às aflições, às surpresas, aos espinhos da nossa jornada evolutiva. Sentir momentos de ansiedade, portanto, é natural, faz parte da vida. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é para que essa ansiedade não nos domine. Porque quando ela nos domina, vão surgindo os transtornos, os desequilíbrios da nossa saúde. E a ciência, então, vai entender que a ansiedade ela é um problema quando ela é desproporcional, quando ela é exagerada. Então, aí ela é reconhecida como patológica. E ela vai ser exagerada em relação ao estímulo. Se a causa não justifica o efeito, então a gente está com um problema de saúde. Porque aquilo está transcendendo aquilo que é natural. Então imaginemos que um jovem que vai prestar o vestibular, é natural que ele sinta aquela ansiedade, aquela preocupação de ir bem na prova, depois até que vem o resultado, aquela aflição, né? É natural. A pessoa que fez um exame e está esperando o resultado, saber se aquilo é uma coisa leve, se aquilo é uma coisa grave. Então, inúmeros momentos que são difíceis e que é natural que a gente não se sinta bem. Mas isso não pode se prolongar e não pode ter uma intensidade maior do que a aceitável. Quando essa ansiedade ela vai além do que é o saudável, começam a surgir os transtornos. E aqui eu vou citar bem rapidamente, né? Tem o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Quando às vezes a pessoa passa por um evento que é difícil, uma perda do ente querido, um assalto, uma ameaça muito grave à sua integridade. E aí, por conta disso, ela muda o comportamento. Ela passa a ficar mais inibida, mais introvertida, a não conseguir digerir aquele evento. Então, é considerado já um transtorno. Ela passa a ter pensamentos obsessivos em relação, por exemplo, àquele evento que aconteceu. Nós temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, é aquela pessoa que se sente suja e aí começa a tomar um banho e não se sente limpa e toma o segundo banho, e toma o terceiro. E às vezes se esfrega tanto que a pele fica em carne viva. Então, ela perdeu a noção da medida, do equilíbrio. Aquela pessoa que começa, como diz, tem a figura ali em cima, a botar tudo em ordem, tudo organizado, não pode nada estar fora do lugar. Se o quadro na parede está um pouquinho torto, ela não consegue fazer nada antes de ir lá e tentar deixar o quadro exatamente na posição alinhada. Então, são transtornos que vão surgindo. O transtorno do pânico, quando a pessoa tem uma crise aguda e acha que está para desencarnar, são coisas que a gente vê no cotidiano, notícias, e provavelmente a gente conhece ou amigos ou familiares que já passaram por eventos assim. Então, Joana de Ângeles vai nos dizer que o ansioso
perturba-se e perturba. Ele fica doente e ele gera reflexos no seu entorno, nas pessoas de sua convivência. Porque todos nós estamos constantemente absorvendo vibrações e expelindo vibrações, trocando energias com as pessoas às quais a gente convive. E quando a gente vê uma pessoa que está agitada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que está ali descontrolada, é mais difícil a gente manter a nossa tranquilidade, a nossa calma. E o inverso também é verdadeiro. Se nós estamos num ambiente de tranquilidade, em que as pessoas se comportam com equilíbrio, nós mais facilmente nos adaptamos e ficamos mais tranquilos. É por isso, por exemplo, que nos hospitais você pinta as paredes com uma cor mais tranquila, para que essas cores não estimulem demais a pessoa a ficar muito exasperada. O branco, né, transparece tranquilidade, enfim. E aí a Joana de Ângeles vai nos falar de algumas causas da ansiedade. E ela vai citar as dificuldades financeiras, a correria pela aquisição de recursos, a disputa por cargos e funções no ambiente de trabalho. Porque nós desenvolvemos muito a tecnologia, né, que nos trouxe bem-estar do ponto de vista material, facilidades de locomoção, de comunicação. Mas tudo isso veio com um preço. A gente tem a sensação de que cada vez mais precisamos trabalhar mais para manter aquilo que a gente considera como um padrão básico, um padrão adequado de bem-estar material. E aí há muita inquietação nesse sentido, muita demanda de energia, muito esforço para que a gente conquiste esses valores, esses recursos, que é verdade, são necessários, nós precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, mas nós temos que tomar cuidado para que essa busca não seja o centro da nossa existência. Do ponto de vista coletivo, Joana de Ângeles vai citar alguns fatores que são estimulantes da nossa ansiedade. Ela vai citar as guerras, e hoje nós temos, por exemplo, as guerras sendo transmitidas pela televisão, pela internet, praticamente ao vivo. Antigamente, por exemplo, quando houve a proclamação da República, o chamado golpe militar, em 1889, o interior do país ficou sabendo que não existia mais imperador meses depois, anos depois, porque a informação demorava muito mais tempo para chegar. Hoje a gente acessa os meios de comunicação e o que a gente está vendo ali? É bomba caindo, é gente saindo refugiada, com uma coisa muito precária. E isso tudo são elementos aflitivos para todos nós. A Joana cita os governos corruptos, ditatoriais, aqueles anúncios e estardalhaços sobre enfermidades, sobre epidemias, os comunicados sobre danos à ecologia, prenunciando tragédias iminentes, a catalogação de crimes e violências aterradoras. Tudo isso são coisas que existem, mas hoje há uma estratégia da mídia de nos fisgar pelo medo. Então todas essas coisas, às vezes, são colocadas para nós como se o planeta fosse acabar amanhã, como se fosse todos morrer doentes amanhã. Ou seja, a informação ela vem com uma intensidade e numa intenção que não é boa para o nosso equilíbrio, para a nossa tranquilidade espiritual. Então ela vai dizer que todos esses fatores,
eles vão gerar ansiedade porque eles decorrem das incertezas da vida. E a gente às vezes tem a falsa sensação de que existe estabilidade no mundo, de que nós vamos nascer e morrer nas mesmas condições, que as coisas não vão se modificar. E a gente vai ver que tudo na vida está em constante transformação. O nosso corpo está envelhecendo. Daqui a alguns anos, espera-se, talvez em menos tempo, a gente vai retornar ao plano espiritual, a gente não sabe. E, portanto, nada é definitivo aqui no plano físico. Portanto, as incertezas são naturais e irão permanecer, queiramos ou não. E há um outro fator que a doutrina espírita vai nos apresentar, que são os transtornos da ansiedade, que são decorrentes da obsessão. O Espiritismo vai nos mostrar que muitas vezes nós somos conduzidos na vida pelas influências espirituais. Os Espíritos já nos falavam que a maioria, grande parte das vezes, são eles que nos dirigem. E como nós estamos numa sociedade materialista, numa sociedade que esqueceu o espírito, nós estamos vivendo segundo as necessidades, os interesses do corpo. Só que a influência espiritual não depende disso. E aí, quando alguém não se reconhece como espírito e apenas se reconhece como um corpo de carne e osso, nós ficamos muito susceptíveis de sofrermos a influência espiritual, porque a gente não se conhece. E aí eu não sei mais se aquela atitude, se aquele pensamento, se aquela vontade é minha ou se é uma vontade externa que está me conduzindo naquela direção. Se eu sou alguém que valorizo o espírito, eu vou dentro das minhas meditações, das minhas reflexões, pensar, quem sou eu efetivamente? E aí eu me reconheço e eu começo a ver, opa, essa ideia aqui não condiz com o que eu penso, não condiz com a pessoa que eu sou, e eu busco refratar aquilo que está em desarmonia com os meus valores, com os meus objetivos. Então é preciso que a gente busque superar esse paradigma materialista que está imperando no cotidiano de hoje. Um outro aspecto é a lei de causa e efeito. Às vezes nós reencarnamos com um corpo físico que apresenta certas estruturas genéticas que vão favorecer esses transtornos da psique, como uma decorrência do nosso passado espiritual, das nossas ações, daquilo que plantamos. E, portanto, é necessário que a gente consiga administrar essas circunstâncias. E daí a ciência está aí para nos ajudar com as substâncias, os medicamentos, as terapias, que é sempre bom a gente correr atrás. Sobre um aspecto moral em relação à ansiedade, eu achei muito boa essa frase de Emmanuel, quando ele nos diz: invariavelmente o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. E quantos de nós sofremos consequências pela nossa irresponsabilidade, pela nossa imprudência, pela nossa precipitação? Então, um dos caminhos para a gente controlar a nossa ansiedade, busque ter mais prudência. Pense mais antes de agir. Cultive mais a paciência, a tolerância, para que cada dia você tenha as rédeas do teu cavalo interior sob controle e não deixe que a ansiedade galopeie sozinha.
Então a Joana diz que a ansiedade ela traduz a desarmonia interior, traduz insegurança, insatisfação. E Hamed nos diz: cada um transita pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com o seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos, tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. E me parece que está aqui um cerne da questão do domínio da ansiedade. Se nós efetivamente reconhecermos que Deus tem o controle absoluto de tudo, como diz Jesus, nem uma folha cai da árvore sem que Deus saiba. Se nós temos isso realmente interiorizado dentro de nós, essa ideia, nada que nos aconteça vai nos abalar. Porque nós vamos reconhecer que se isso aconteceu, é porque isso está dentro das leis divinas de acordo com o que eu preciso. Nada que chega até mim, chega visando o meu mal, visando a minha infelicidade. O que chega no meu caminho, visa o meu crescimento, a minha renovação, a minha felicidade futura. E Joana diz: a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponha sofrimento desde a véspera. Quantas vezes a gente faz isso? Nós pintamos um cenário futuro tempestuoso, um espinho terrível. E quando às vezes a realidade se apresenta, a situação é mais leve do que a gente imaginava, às vezes aquilo nem acontece, e a gente vê que o nosso sofrimento de véspera foi inútil. Foi uma energia desperdiçada. Se eu estivesse mantendo a minha harmonia interior, eu teria passado pela mesma circunstância, mas teria condições melhores de enfrentá-la. Porque a ansiedade não vai nos prover de energias ou de forças para a gente vencer o que quer que seja. E como diz Jesus, né? Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É óbvio que eu vou ter previdência, é óbvio que eu vou ter metas de longo prazo, é óbvio que eu vou ser prudente na minha caminhada, mas eu não posso pensar que eu vou ter o controle de toda a minha jornada, de todas as circunstâncias que vierem à minha frente. Portanto, vamos cuidar das dificuldades de hoje e vamos deixar as dificuldades da manhã para amanhã. Como diz Eclesiastes lá, né? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a Daniela apresentou muito bem essa questão do tempo de Deus, né, na semana passada. Porque se a gente conseguir entender esse tempo em que as coisas devem vir, nós vamos conseguir nos conduzir de uma forma mais equilibrada. Então o Hamed nos diz: a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar o nosso destino. Somente o nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Então aquilo que eu posso fazer com a minha inteligência, com a minha sagacidade, com os meus conhecimentos, eu faço. Aquilo que está nas mãos do externo, eu preciso confiar em Deus e aguardar. Então Joana nos fala: não há em realidade
segurança enquanto se transita no corpo físico. Então, tenhamos essa certeza de que tudo está se modificando. E aí ela vai citar algumas orientações espirituais para que a gente busque gerenciar melhor a nossa ansiedade. E ela nos diz então para cultivar os ideais espiritualistas. Reconhecer, lembrar diariamente os objetivos são espirituais para estarmos aqui no plano físico. Não existe nenhum objetivo aqui de aquisição de valores materiais. São circunstâncias necessárias do caminho, mas nós estamos aqui em uma tarefa espiritual. E os nossos ideais devem ser aqueles que nós vamos levar para o plano espiritual. A nossa bagagem no coração. Vamos dizer, aquele tesouro que não existe traça, que não existe ladrão que tire de nós. Como hábito cotidiano, o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão. Nesses tempos acelerados, às vezes a gente está se reconhecendo menos paciente, menos tolerante para com as circunstâncias, para com as pessoas. E a gente precisa rever isso, porque o Evangelho nos traz essa lição do perdão 70 vezes 7, da indulgência, da benevolência. E são só através desses hábitos que eu consigo abrir um pouco o prisma da minha mente, do meu coração, e olhar um pouco aquilo que está se passando com o outro. Porque se eu fico olhando somente para o meu umbigo, todos os meus problemas, todas as minhas inquietações, todas as minhas fragilidades vão tendo a sua dimensão aumentada. É como se eu colocasse uma lupa e eu estou toda hora olhando para essas dificuldades que eu tenho. E todos vamos superar qualquer imperfeição. O nosso destino é a perfeição relativa com Deus. Então, calma, né? Nós não vamos ser perfeitos nessa encarnação, mas nós estamos buscando ter uma trajetória de desenvolvimento. Joana vai nos falar da importância da oração. A oração é essa elevação de pensamento, essa conversa com Deus. E quando estamos orando, nós estamos elevando essa nossa frequência. E aí, essas energias do mundo, essas energias daquelas pessoas que são ansiosas, essas energias conflituosas e desarmoniosas, elas ficam mais distantes de nós. Bezerra de Menezes nos fala então da importância de a gente acrescentar serenidade e paciência à nossa fé. Às vezes a gente tem fé em Deus, mas a gente quer que Deus resolva o nosso problema hoje. E às vezes a solução do nosso problema virá daqui a um tempo, ali na frente. Então é preciso olhar para a natureza. Tudo que Deus faz tem o seu ritmo correto. As plantas produzem as suas flores, os seus frutos na época adequada. E a gente não vai colher a laranja antes do seu tempo de maturação. Então, tudo aquilo que está no nosso caminho tem o tempo exato de Deus, como a Dani falou semana passada. E para encerrar essa orientação de Emmanuel, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Se estivermos na trajetória buscando fazer o melhor com Deus,
gradativamente o nosso caminho vai estar mais atapetado de flores e de menos espinhos. E mesmo se esses espinhos chegarem, nós vamos estar com as nossas proteções, com as nossas defesas, capazes de vencer a todos. Então, meus irmãos, foi um teste para a ansiedade de vocês, mas não demorei mais do que o previsto. Então vamos nesse instante elevarmos novamente o pensamento em oração, buscando a figura de Jesus, te agradecendo, Senhor, por mais esse dia aqui na terra. Sabemos que a vida nos apresenta os desafios, mas sabemos também que Tu vela por nós, pelos nossos destinos. Por isso te agradecemos por todas as bênçãos, todas as proteções que a vida tem nos apresentado, pelo lar, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pela inteligência, por podermos estar nesta seara, refletindo em torno dos Teus ensinamentos. Que possam, Senhor, essas luzes do bem chegar a todos aqueles nossos familiares, nossos colegas de trabalho, que possam cada um receber uma nesga desta vibração de paz, desta vibração de luz. Que cada coração possa encontrar a fé, a esperança, a boa vontade, a força para seguir em frente, para superar os obstáculos. Abençoa, Senhor, a todas essas falanges de luz que de uma forma permanente chegam aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, às penitenciárias, a todos os recantos de dor, de aflição, levando as Tuas vibrações de fé, de esperança, de saúde. Que cada um de nós aqui, Senhor, possamos receber dos bons amigos espirituais as inspirações de paz, as orientações, para que diariamente possamos saber nos conduzir, realizando os nossos compromissos, as nossas atividades, segundo a Tua vontade em nossas vidas. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque sabemos que Teu é o reino, é o poder e a glória. Santíssimo Deus e Pai Celestial. Meus irmãos, o passe foi ministrado, que possamos retornar aos nossos lares, levando essas energias de paz, de luz espiritual. Uma boa semana a todos e até semana que vem. Muita paz a todos.